Isaías, do capítulo 29 ao capítulo 31. Ah, Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou, acrescentai ano a ano, completem as festas o seu ciclo. Então porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Acamparei contra ti em redor, te sitiarei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca. E será a tua voz debaixo da terra como a de um necromante, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos terríveis como a pragana que passa. E isso acontecerá num momento, repentinamente. Da parte do Senhor dos Exércitos será ela visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído, como tufão, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como o sonho e uma visão de noite, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel. Sim, a multidão de todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas, acordando, sente-se vazio. Ou como o sedento que sonha que está a beber, mas acordando, desfalecido se acha, e ainda com sede. Assim será a multidão de todas as nações que pelejarem contra o monte Sião. Pasmai e maravilhai-vos, cegai-vos e ficai cegos. Bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou as vossas cabeças, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: Ora, lê isto. E ele responde: Não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: Ora, lê isto. E ele responde: Não sei ler. Por isso o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor, portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo. Sim, uma obra maravilhosa e um assombro. E a sabedoria dos seus lábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, que fazem as suas obras às escuras e dizem: Quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis. Acaso o oleiro há de ser reputado como barro, de modo que a obra diga ao seu artífice: Ele não me fez. E o vaso formado diga de quem o formou: Ele não tem entendimento? Porventura, dentro ainda de muito pouco tempo não se converterá o Líbano em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro,
e dentre a escuridão os olhos dos cegos a verão. E os mansos terão cada vez mais gozo no Senhor, e os pobres dentre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o opressor é reduzido a nada, e não existe mais o escarnecedor. E todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem por culpado o homem numa causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que por um nada desviam o justo. Portanto, o Senhor, que remiu a Abraão, assim diz acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando virem seus filhos a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão ao Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão instrução. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que fazem aliança, mas não pelo meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que se põem a caminho para descer ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Portanto, a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança da sombra do Egito em confusão. Pois embora os seus oficiais estejam em Zoan, e os seus embaixadores cheguem a Anis, eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha como também de opróbrio. Oráculo contra a besta do sul. Através da terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, o basilisco, a áspide e a serpente voadora, levam às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhe aproveitará. Pois o Egito os ajuda em vão, e para nenhum fim. Pelo que lhe tenho chamado Raabe, que não se move. Vai, pois, agora, e escreve isso numa tábua perante eles, registra-o num livro, para que fique como testemunho para o tempo vindouro, para sempre. Pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai da vereda. Fazei que o Santo de Israel deixe de estar perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto como rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre elas vos estribais, por isso esta maldade vos será como brecha que, prestes a cair, já forma barriga num alto muro, cuja queda virá subitamente, num momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco que sirva para tomar fogo da lareira, ou tirar água da poça. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando,
sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas não quisestes. Antes dissestes: não, porém sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, portanto hão de ser ligeiros os nossos perseguidores. Pela ameaça de um só fugirão 1000, e pela ameaça de 5 vós fugireis, até que fiqueis como o mastro no cume do monte, e como o estandarte sobre o outeiro. Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará, para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que por ele esperam. Na verdade, o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti à voz do teu clamor, e, ouvindo-a, te responderá. Embora vos dê o Senhor pão de angústia e água de aperto, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Antes, os teus olhos os verão, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. E contaminareis a cobertura de prata das tuas imagens esculpidas, e o revestimento de ouro das tuas imagens fundidas, e as lançarás fora como coisa imunda, e lhes dirás: fora daqui. Então ele te dará chuva para a tua semente, com que semeares a terra, e trigo como o produto da terra, o qual será farto e abundante. Naquele dia, o teu gado pastará em largos pastos. Os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão forragem com sal, que terá sido padejada com a pá e com o forcado. Sobre todo o monte alto e todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a contusão do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, e com densa nuvem de fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração é como o ribeiro transbordante, que chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição. E um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para vir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e mostrará a descida do seu braço, na indignação da sua ira, e a labareda de um fogo consumidor, e tempestade forte, e dilúvio, e pedra de saraiva. Com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, quando ele a ferir com a vara. E a cada golpe do bordão de castigo que o Senhor lhe der, haverá tamboris e harpas. E com combates de brandimento combaterá contra eles. Porque uma fogueira está, de há muito, preparada. Sim,
está preparada para o rei. Fez-se profunda e larga. A sua pira é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acende. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, que têm confiança em carros, por serem muitos, e nos cavaleiros, por serem muito fortes, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará suas palavras, mas levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Ora, os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará quem dá auxílio, como cairá quem recebe auxílio, e todos juntamente serão consumidos. Pois assim me diz o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, e quando se convoca contra eles uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abstêm pelo seu alarido, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como aves quando adejam, assim o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará, e, passando, a salvará. Voltai-vos, filhos de Israel, para aquele contra quem vos tendes profundamente rebelado. Pois, naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. E o assírio cairá pela espada, não de varão, e a espada, não de homem, o consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus mancebos serão sujeitos a trabalhos forçados. A sua rocha passará de medo, e os seus oficiais em pânico desertarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e em Jerusalém sua fornalha. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.